formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. O que vamos fazer essa manhã são duas coisas. Uma, eu vou ler um texto bastante despretensioso sobre o tema que me foi dado. Já, ainda não, o que é o reino de Deus? Claro que cada um de vocês tem uma concepção própria do reino de Deus, e como a minha área é ciência política, eu vou começar a usar o reino de Deus por uma analogia com o Estado. E depois eu quero, data vênia do meu irmão Paul Fresnes, quando há dois sociólogos a três correntes, fazer a leitura do meu artigo do Ultimato, pseudo-pentecostais, nem evangélicos, nem protestantes, é um artigo bondoso com a Igreja Universal que eu escrevi. Então, e depois a gente pode abrir uma conversa. Então, o tema foi dado já, ainda não, que é o reino de Deus. Até porque na fraternidade esse já, ainda não, é uma tradição do René Padilha. Para pensar sobre o reino de Deus, podemos iniciar pela compreensão do termo reino. E essa compreensão do termo reino no campo político, de onde foi tomado por empréstimo, como também a palavra igreja foi tomada de empréstimo no campo político. O reino o que é? É um Estado nacional dirigido por um monarca, com um território delimitado, uma população estável de súditos, um sistema de leis, o estabelecimento de autoridades e de símbolos, com deveres e direitos. O reino, para Max Weber, viveria sob um poder personalizado. Poder personalizado encarnado pela figura do rei, que é tratado pelos seus súditos como senhor. Em um processo legitimado de autoridade por dominação, ou seja, por consentimento, se espera dos súditos uma atitude de respeito e de obediência às leis do reino e à figura do rei. O reino é uma monarquia. O titular do governo é um e não vários. Muitos reinos foram criados pelo próprio rei, que, a partir de então, estabeleceu uma dinastia. Os cidadãos do reino partilham de uma nacionalidade em comum, de uma identidade em comum e de uma cultura em comum. Para usar essa analogia, o reino de Deus seria um ente onde Deus é o rei, pode parecer óbvio, onde Deus reina. Esse reino foi criado por ele, portanto, esse reino é uma monarquia, porque o reino é de um só Deus. Nós somos monoteístas, né? Sobre ele está quem? Na titularidade desse reino está o eu sou, aquele único que é. O rei, ao mesmo tempo, é um. Mas ele não está só, porque o Deus Rei é uma trindade, formada por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que um islâmico uma vez disse que os cristãos adoram um Deus comitê. Essas três pessoas estavam juntas na criação e juntas governam o reino. Juntas porque tudo o que foi feito por eles. E eles dividem, essas pessoas, os cargos, a chefia de Estado, a chefia de governo, o comando das Forças Armadas, as relações exteriores e os negócios internos, que visam o bem comum dos seus cidadãos. Em uma primeira dimensão, nós afirmamos que o reino de Deus é um reino cósmico. O reino de Deus é um reino cósmico. Deus reina e reina permanentemente sobre todo o universo criado.
já. Suas galáxias com suas estrelas, onde a questão da existência ou não de vidas inteligentes, existem evangélicos ufólogos, por exemplo, nos é adiáfora. E não altera nos seus propósitos, para, na expressão de um rito eucarístico anglicano, o que acontece com essa terra que é o nosso lar e o que nos interessa. Se há vida ou não em Marte ou em algum lugar, isso não altera a fé cristã. O reino de Deus é um reino universal e, em particular, também é um reino terráqueo. É um reino sobre essa terra que era sem forma e vazia. Sobre ela, ele, o rei, ordenou e deu vida. E embora as narrativas bíblicas se refiram, inclusive poeticamente, ao universo e aos astros que nos circundam, o que temos diante de nós nas Sagradas Escrituras é uma visão dessa província do reino de Deus chamada Terra, com seus minerais, seus vegetais, seus animais e a porção dos seus cidadãos que nela habitam, denominada de humanidade, nós. Sabemos ainda que houve uma tentativa de golpe de Estado a partir de uma rebelião de setores militares chefiados pelo general Lúcifer. Rebelião que foi reprimida pelas tropas leais ao rei. E, em consequência, os rebeldes foram expulsos para o exílio, em um território inóspito, conhecido como Inferno, onde estabeleceram um outro estado, com outra bandeira, símbolo, hino, etc., chamado Principado das Trevas. E se dedicam esses cidadãos prioritariamente aos exercícios militares e às relações exteriores, contando com um eficiente serviço de inteligência, melhor do que a BIM. E as pessoas às vezes perguntam, mas como é que você crê no inferno? Bom, eu não vou discutir toda a quantidade de pessoas que chegaram a Deus via Satanás, né? Isso é interessante, na vida pastoral, pessoas que ao terem consciência do mal, se voltam para Jesus, começando com meu pai, que foi médio espírita há 42 anos, e que na única sessão que ele foi de quimbanda, ele viu a entidade ser retirada de um ser humano e colocada num sapo e começar a querer bater papo. Aí ele sentiu que a barra estava pesada, correu para Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e temos que agradecer a Satanás por esse serviço prestado. Aliás, eu tenho muitas preocupações éticas com os evangélicos em relação com Satanás, especialmente porque muitas pessoas que têm seus defeitos, os seus pecados, atribuem caluniosamente a Satanás os seus erros. Isso é um desrespeito com Satanás, uma falta de ética, porque o cristão é chamado a ter ética, inclusive, na sua relação com o diabo. Então, se você tem seu pecado, por favor, não calunie Lúcifer, ele já tem a cota suficiente. Aliás, a questão de como é que você crê nesse negócio de Satanás? Diz, olha, primeiro porque eu creio que ninguém pensa só com o cérebro. Nós pensamos com as emoções, com as intuições, com a afetividade, com a mística, com os olhos da fé. Temos vários olhos nesse nosso ser multidimensional além do raciocínio. Então é preciso pensar com o além cerebral. Muitas igrejas não creem em Satanás. Isso não altera nada, porque Satanás continua crendo nelas. E aí você tem aquelas igrejas que, no lugar do pastor expulsar o demônio, eles são expulsos pelo demônio. A história de um pastor que, diante do demônio, disse, não posso lhe expulsar porque você não existe, segundo os livros que eu estudei. Agora, há outras igrejas que colocam toda a demonologia no papel e parece que é uma espécie do inferno meio desativado. O outro extremo são aquelas igrejas que falam tanto no próprio, que eu me lembro de um senhor recém-convertido que deu uma volta olímpica na cidade, olhando as denominações, e finalmente chegou na igreja anglicana, é onde ele tinha que chegar mesmo, e aí ele disse, eu vim para essa igreja, porque no fim do culto foi a primeira que falou mais no nome de Jesus do que Satanás. Fiquei muito feliz.
Então você tem o pessoal que dá uma colher de chá excessiva, não é verdade? Ao próprio. E, inclusive, fazendo coisas como entrevistar Satanás. Ora, o que nós temos na Bíblia é expulsar, mas algumas igrejas só expulsam depois de entrevistar. E usam, inclusive, Satanás para dar recado para outras denominações. Me lembro de uma cidade onde um pastor começou a usar bermuda, naquele tempo nenhum pastor usava bermuda, e aí ele pergunta a Satanás, na sua entrevista, o pastor, antes de expulsá-lo, você gosta da igreja? Ele disse, não, dessa eu não gosto, eu gosto daquela que o pastor usa bermuda. Quer dizer, você usar Satanás para dar recado para a igreja. E ainda tem aquela história de que Satanás, sendo entrevistado nessas igrejas, sempre tem uma voz gutural extremamente cavernosa, boca rachada, que é contrário à Bíblia, porque ele vem como um anjo de luz que, se possível fosse, ele iria enganar os escolhidos. Então ele tem que vir com uma voz de locutor de rádio FM, a paz e tal, e não esse negócio de fazer aquele negócio e tal. Mas essa questão da entrevista, o pessoal quer derrotar a Rede Globo, quem sabe em breve nós teremos um programa de televisão, um talk show, não é? Satanás ao vivo, em rede nacional, com o telefone aberto. Aí realmente a gente vai ter um grande programa, e caminha para isso, e inclusive você da sua casa telefona perguntando, não é, ao pastor, o apóstolo, o missionário, o bispo, que pergunte à sua excelência se minha sogra vai bem. Muito bem, então, vamos deixar o inferno para lá, né? Vamos voltar para o reino de Deus. O rei tinha um plano de governo excelente para a província Terra, em uma ordem da criação harmônica, nos bons primórdios do Jardim do Éden. Todos nós, cidadãos de hoje, sentimos uma saudade estranha daquele jardim. Mas não é que o serviço de inteligência do Principado das Trevas se infiltrou naquele jardim e persuadiu os administradores locais, conhecidos popularmente como Adão e Eva, estimulando as suas ambições e as suas rebeldias, rompendo o pacto constitucional com o rei? Resultado, perderam a cidadania, tiveram o passaporte cassado e foram expulsos da eternidade para o tempo, despojados de muitos dos seus direitos, mas não isentos de nenhum dos seus deveres. Os descendentes daqueles administradores primitivos, a humanidade, vivem hoje mutilados no tempo e na história, porque tempo e história são ambos categorias provisórias, um mero interregno entre a ordem da criação, o Jardim do Éden, e a ordem da restauração, que é a Nova Jerusalém. Esse reino de Deus, que é absoluto e perfeito sobre o cosmos, não deixa de se exercer sobre a terra, sobre o tempo, sobre a história e sobre a humanidade, apesar das limitações e das ambiguidades dos seus habitantes, e apesar do estado de permanente beligerância do Principado das Trevas. Podemos falar da soberania do Rei Deus sobre a história. E o conceito de soberania é de afirmação de autoridade, a não admissão de nenhuma outra autoridade. Essa soberania sobre esses súditos, tantas vezes complicados, não é formal, mas é efetiva, pelo que se compreende como providência. O Rei Deus está tomando providências, está tomando medidas concretas, medidas efetivas para intervir e para restaurar a deformação, para reformar, para transformar, para devolver a forma original ao plano de governo abandonado pelos governados, mas não abandonado pelo governante. Em sua bondade e graça comum, ele, o rei, faz nascer e descer a chuva sobre todos sem discriminação. Os pactos, os patriarcas,
a constituição de um plano piloto e posto avançado chamado Israel, a lei, os profetas são expressões dessa providência. O monoteísmo espiritual e a ética social e individual do povo de Israel representam uma recuperação parcial da cidadania e do projeto. Esse povo foi portador de um conjunto dos mais importantes de normas, de estatutos emitidos pelo rei. O conteúdo do Antigo Testamento é uma coletânea das primeiras edições do Diário Oficial do Reino de Deus. Poderia terminar dizendo: cumpra-se e se revoguem as disposições em contrário. O Reino de Deus na história não se resume a uma dimensão moral, mas se manifesta já também na afirmação dos seus valores. O shalom da paz com segurança e provisão, fruto da justiça, da honestidade, da verdade em cada habitante, em seus relacionamentos interpessoais e no interior dos grupos e instituições sociais privadas e públicas. O reino de Deus é afirmado quando esses seus valores se sobrepõem aos antivalores do principado das trevas, a violência, a corrupção, a injustiça. Um tripé bem marcante da nossa pátria terrena. Violência, corrupção e injustiça. Não afirmou o pensador de Hipona que a cidade de Deus, com licença do professor de filosofia, vive sob dois modelos em conflitos, a cidade de Deus e a cidade do diabo? E aqui há de se registrar o lamentável equívoco de uma corrente do pensamento bélico espiritual recente, o pessoal da batalha espiritual. Quem foi escalado para combater os exércitos dos príncipes das trevas? Quem foram? Foram as hostes militares leais ao rei. Ou seja, anjo luta contra anjo. Na terra, na história, cabe aos habitantes regenerados, que obtiveram de volta sua carteira de identidade, a tarefa de combater os homens degenerados. Ou seja, gente lutando contra gente. Se os habitantes regenerados forem gastar suas energias lutando contra os anjos degenerados, que é o que propõe essa corrente teológica, vai acontecer duas coisas. Primeiro, os anjos degenerados vão ficar ociosos. E segundo, a humanidade degenerada vai ficar mais livre para se comportar inadequadamente, ou seja, para pecar. Além do que, duvidamos que a humanidade se saísse bem em briga com esses anjos da pesada. Já vivemos a realidade do reino ao nível cósmico, já vivemos uma realidade terrena, ainda que não em sua plenitude, do reino sobre a história, as civilizações, a humanidade. Tivemos a experiência piloto de Israel e afirmamos esse reino quando promovemos os seus valores. O mandato cultural destinado pelo rei à humanidade não foi revogado, embora atingido pelo que alguns de nós denominamos de depravação total. Pois, como já se afirmou, à semelhança do que produzimos, todos nós nascemos com defeitos de fabricação e prazo de vencimento. A afirmação desses valores é o núcleo da motivação dos que recuperaram a cidadania eterna no exercício necessário da sua cidadania terrena. No tempo, porém, o reino teria uma plenitude, um momento culminante. Isso foi profetizado e esperado de Israel para as nações. A eternidade haveria de irromper de modo especial no tempo para resgatá-lo, para devolver-lhe a eternidade, abrindo as portas para a caminhada em direção à ordem da restauração. O rei nos enviaria o seu herdeiro, o seu único filho, o Messias prometido, o libertador esperado, o príncipe da paz. A presença de Jesus de Nazaré
é uma presença única e especial do reino de Deus na história. Ele assumiu a humanidade. Ele esteve no meio de nós, nasceu de um milagre, realizou milagres, como um não sujeito às leis da criação. Ele ratificou as palavras do Pai, exemplificou o amor, teve uma morte especial. O Pai o devolveu à vida para que a vida fosse devolvida aos mortos. O reino de Deus, portanto, é também um reino messiânico. As ações do Messias foram ações do reino. O vínculo ao Messias é um vínculo ao reino. O papel que deveria ser exemplar de Israel no reino cessou. Data vênia dos judaizantes que estão por aí, tocando seus chofazinhos. O novo Israel foi levantado. A igreja é o pacto da nova aliança, segundo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ela é herdeira como raça eleita, novo sacerdócio real, a nova nação santa, o novo povo de propriedade exclusiva de Deus, formada por judeus e gentios. O reino de Deus está presente no meio de nós pela descida especial do Espírito Santo, derramado desde o dia de Pentecostes. O reino de Deus está presente na história por meio da igreja, que é assistida pelo Espírito Santo. A igreja não é o reino de Deus. Ela não pode ser tida e confundida com a totalidade do reino, nem como um fim em si mesma, mas ela é exemplo, ensaio e vanguarda do reino. Ela é canal, instrumento do e para o reino. Como Israel no passado, os membros da igreja readquiriram as suas carteiras de identidade do reino. E novas edições do Diário Oficial do Reino nos trouxeram o conjunto que conhecemos como Novo Testamento. No conjunto das Sagradas Escrituras, o rei se tornou mais conhecido, se desvelou, se revelou, e por elas sabemos o que é que o rei quer. Equivocaram-se, contudo, os que pretenderam promover, com as experiências denominadas de milenaristas ou quiliásticas, ensaios especiais, postos avançados do reino na história, seja o Sacro Império, a Santa Rússia, os Estados cristãos, o reino anabatista de Münster ou o Canudos de Antônio Conselheiros. Mas essa presença maior, contudo, ainda limitada do reino, é uma presença provisória. O tempo deverá ser superado. Os cidadãos serão devolvidos à eternidade. Na nova terra, na nova Jerusalém, conheceremos a cidadania em sua plenitude, conheceremos o reino em sua plenitude. Nela, é um consolo para quem não passou em concurso, seremos todos também funcionários públicos. Com estabilidade. E ocuparemos postos na administração. Ele estará sobre o trono, brilhará sobre os seus cidadãos, e como diz Apocalipse 22:5, e reinarão nós pelos séculos dos séculos. O reino de Deus, então, o reino escatológico, os seus cidadãos se movem na história motivados pela esperança e pela antevisão dessa plenitude final. É claro que já há muito do reino na história, mas que ainda não o temos em seu todo. Os seus cidadãos vivem uma provisoriedade, pois ainda não são imortais, conhecem a enfermidade física, emocional e espiritual, cometem erros, falecem, fazem um estágio também provisório em um lugar-estado de bem-estar, denominado de paraíso, ressuscitarão, enfrentarão um julgamento para o galardão, antes de receberem as chaves dos imóveis que ocuparão na nova e eterna capital do reino. Alguém disse que, de acordo com os nossos galardões, alguns terão cobertura de frente para alguma coisa e alguns irão para uma espécie de Coab eterna. Mas todos terão uma vaga. Literalmente, na casa do Pai há muitas moradas. Não haverá favela.
Essa dimensão especial e provisória do reino, conhecido como Estado intermediário, levantou ao longo da história especulações de parte dos cidadãos que não se atêm unicamente ao diário oficial. Pretendeu-se, por exemplo, que existiria uma imensa creche chamada Limbo dos Infantes e um grande centro geriátrico, o Limbo dos Pais, bem como um estabelecimento correcional não muito confortável chamado Purgatório, onde se pode ter o estágio abreviado dependendo de um pistolão dos que consideram figuras importantes do reino, particularmente a genitora terrena do Príncipe da Paz. Conta-se que o Papa, desejoso de ter um livro atualizado sobre o purgatório, enviou um grande teólogo do Vaticano para escrevê-lo no verão em Teresina. Chama-se ambientação do escritor, né? Há também os que advogam que esse estágio intermediário seria apenas uma grande siesta, e quando se acordaria ao som das trombetas. Muito debate também tem se dado quanto aos detalhes finais do que acontece, do que antecede o julgamento final, quando o príncipe que subiu como advogado desce como juiz, no que diz respeito ao caráter literal ou simbólico. E quando a ocasião do que se conhece como tribulação e milênio, com muita gente querendo se safar do sufoco. E dá todo um outro debate que eu sempre faço, a relação entre corrente escatológica e responsabilidade social da igreja. E quando o juiz voltar, proferir as sentenças, bater o martelo e distribuir as senhas de ingresso à nova cidade, onde haverá muitas moradas, o que acontecerá com o principado das trevas? Com seu príncipe, com suas tropas rebeladas e com seus habitantes? E aí há várias correntes. Coexistirá para sempre o reino de Deus restaurado com o principado das trevas, condenado com o pessoal em um lago de fogo e enxofre, qual churrasquinho eterno de seres caídos? Essa é a corrente predominante, a turma do churrasco. É claro que somente alguns estarão na nova cidade com seus modelitos brancos e que uma turma da pesada vai receber o cartão vermelho da perdição. Isso aí está fora de discussão. Como não somos universalistas, nós não concordamos com os que advogam uma anistia ampla, geral e restrita depois do juízo. Para o pranteado e falecido arcebispo Dom Helder Câmara, isso aconteceria, porque após ao som de uma trombeta não prevista no livro de Apocalipse, isso inauguraria a eternidade com um imenso carnaval, todos anistiados vibrando, em uma modalidade, digamos, de escatologia lúdico-brasileira. Isso ele dizia amplamente, né? É muito simpática essa escatologia de Dom Helder. Sabemos que a tese do churrasquinho eterno é a mais popular, embora impregnada de uma tese nada do reino, mas bem que platônica da imortalidade da alma, e não na mortalidade de todas as almas pelo pecado, com algumas, pela graça do rei, readquirindo a vida eterna ressuscitada. Para alguns, o termo eterno pode significar total, absoluto, levando ao aniquilamento de todos do principado das trevas, voltando pelo alfa e o ômega à absoluta unidade da criação, à absoluta unidade eterna do reino de Deus. Me lembro quando João Stott veio ao Brasil em 89, ele disse: não subscrevo a teoria aniquilacionista, mas eu a admito como uma hipótese. E aí o pessoal caiu de pau, em todos os lugares que ele foi do Brasil, o pessoal estava em cima, e no último dia ele disse: eu estou profundamente irritado, porque é que nós, os salvos, estamos brigando o que vai acontecer com os perdidos. O reino de Deus já existe, é uma realidade. Ele, pela palavra e pelos sacramentos, pela operação da pessoa do Espírito Santo, já está no meio de nós. Nessa era messiânica, nessa dispensação da graça. Afirmamos o reino de Deus quando, como cidadãos do reino, deixamos que ele reine mais amplamente em nossas vidas, em nossos ideais, em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossos valores, em nossas prioridades, em nossos estilos de vida, em nosso tempo, nossos talentos, em nossos tesouros, em nosso caráter
e em nosso temperamento. Afirmamos o reino de Deus quando em nosso cotidiano, em nossas vocações, promovemos os seus valores contra os antivalores do principado das trevas. Mas o reino de Deus ainda não existe em sua plenitude, enquanto o principado das trevas não for total e definitivamente derrotado e nós adquirirmos os corpos glorificados como cidadãos definitivos da nova cidade. Por isso ainda oramos, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor, nós cantamos. No céu, tenho certeza que Ele garante a sua vontade, enquanto na terra, muito depende de nós, da qualidade da nossa cidadania. Ser cidadão do reino de Deus na história, nesse já e nesse ainda não deve ser apenas um doloroso tempo de espera, refugiados na igreja como se a igreja fosse uma estação de passageiros, aguardando a saída da próxima nave para a eternidade. Senhores passageiros do mês de março, né? E, por outro lado, a busca de usufruir dos privilégios de sermos filhos do rei. É a teologia dos filhinhos do Papai Celestial. O príncipe da paz orou, não para o que o rei nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E que nesse período de tempo e história nós teríamos aflições, e que o preço do conflito do bem contra o mal está aí, pois os cidadãos do reino são seguidores do príncipe da paz, partilhando a sua cruz. O reino, nas imagens bíblicas, é semelhante ao semeador, é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante ao fermento, é semelhante ao tesouro oculto, ao negociante de pérolas. E é nossa esperança como cidadãos do reino que, segundo Mateus 13:43, os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Amém. Então essa foi a minha reflexão sobre o tema. Podemos falar sobre ele e, brevemente, eu peço aos irmãos que já têm a sua ultimato aí na bolsa que ganharam de presente do Congresso, possam abrir o ultimato, é um comercial da revista também, na página 36, para que juntos façamos a leitura desse segundo tópico de hoje, que é a posição sobre o pentecostalismo. Página 36, quem tem o ultimato, aqueles que não têm, precisa acompanhar em suas Bíblias. Como diria o pessoal popular, amém ou misericórdia? O título do meu texto é Pseudo-pentecostais, nem evangélicos, nem protestantes. Eu afirmo o seguinte: um grande equívoco cometido pelos sociólogos da religião é o de pôr sob a mesma rubrica de pentecostalismos dois fenômenos distintos. De um lado, o pentecostalismo propriamente dito, tipificado no Brasil, é um tipo ideal, pelas Assembleias de Deus, e do outro lado, o impropriamente denominado neopentecostalismo, melhor tipificado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Um estudioso, me refiro ao professor Paulo Sipieski, propôs denominar essas últimas de pós-pentecostais, um fenômeno que se seguiu a outro, mas que com ele não se conecta, pois neo se refere a uma manifestação nova de algo já existente. Correntes da sociologia argentina já os denominaram de isopentecostalismo, algo que parece, mas não é, chamada Igreja de Norex. Lucidez e coragem teve o Washington Franco, não é porque seja pastor anglicano, mas em sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Alagoas, recentemente defendida com brilhantismo, classificou o fenômeno representado pela IURDS e assemelhadas de pseudo-pentecostalismo, algo que não é. Um estudo acurado dos dois tipos ideais, Assembleia de Deus e Igreja Universal, sob uma ótica sociológica ou uma ótica teológica, nos levará à conclusão de que se trata de duas manifestações religiosas diversas, que não podem e nem devem ser colocadas sob uma mesma classificação.
Ao se somar, a partir do censo religioso, esses dois agrupamentos, tem-se um alto índice de pentecostais, entre aspas, constituídos, contudo, pelos que são e pelos que não são. Equiparar ambos os fenômenos não faz justiça à Igreja Universal e ofende a Assembleia de Deus. Deus é profundamente ferida por todos os não assembleanos que classificam esse grupo de pentecostal. Estamos perto do centenário e vamos honrar Daniel Berg e Gunnavinga. Podemos afirmar ainda um segundo equívoco dos analistas, considerar a IURD e suas congêneres como evangélicas. Elas próprias, e aí vai pegar a pesquisa dos primeiros anos delas, nos documentos, nos jornais, elas próprias por muito tempo relutaram, e muito tempo mesmo, em se ver como tal, pretendendo ser tidas como um fenômeno religioso distinto, e terminaram por aceitar a classificação evangélica por uma estratégia política de hegemonizar um segmento religioso mais amplo no cenário do Estado da sociedade civil. E a minha fonte é um garçom evangélico do cafezinho da Câmara dos Deputados, ouvindo uma conversa da bancada da Universal, a então chefiada pelo Bispo Rodrigues. Nada como a tradição oral dos garçons. O evangelicalismo é marcado pela credalidade histórica e pela ênfase doutrinária reformada nas doutrinas da expiação dos pecados, na cruz de Cristo e na necessidade de conversão ou novo nascimento. Alguém já ouviu isso? Não. Se o pseudo-pentecostalismo não é pentecostalismo, nem tampouco evangelicalismo, também não é protestantismo. O discurso e a prática dessa expressão religiosa indicam a inexistência de quaisquer vínculos ou pontos de contatos com a reforma protestante do século XVI, as Escrituras, Cristo, a graça e a fé. Chamar o bispo Macedo de protestante é de fazer tremer o muro da reforma em Genebra e os ossos de Lutério e Calvino em seus túmulos. Muita gente tem incluído a IURD e assemelhadas como pentecostais, evangélicas ou protestantes para inflar de forma triunfalista os números, ou por temor das retaliações legais ou extralegais vindas daquela instituição. Nós temos o direito de nos autodefinir e assim o temos feito. Se sociólogos têm denominado manifestações novas na cristandade como as Testemunhas de Jeová, os mormons ou a ciência cristã como seitas paracristãs, nós podemos denominar a Igreja Universal e congêneres como seitas para protestantes, onde também estaria, com todo respeito, os adventistas do sétimo dia, que seriam muito mais evangélicos, 25 vezes mais evangélicos do que a Igreja Universal. Inclusive, há setores internos da Igreja Adventista que são 100% evangélicos. O que se constata cada vez mais é que o fenômeno pseudo-pentecostal tem concorrido, isso é o lado bom da história, para uma maior aproximação entre os pentecostais clássicos, já tidos como históricos, por sua antiguidade e mobilidade social e cultural, e as igrejas históricas. Está vendo essa aproximação? De um lado, os pentecostais redescobrem o valor da história de uma confessionalidade de uma teologia sólida, e de outros históricos vão flexibilizando ou ampliando a sua pneumatologia, reconhecendo a contemporaneidade dos dons espirituais. Grande parte das controvérsias do movimento de renovação nos anos 60, hoje em dia, são consideradas ridículas pelos membros dos dois lados no tempo de hoje. Há muito pouca gente que mantém uma intransigência em decretar que os dons espetaculares morreram junto com o apóstolo João em Pátimos. O fosso entre pentecostais e pseudo-pentecostais, por outro lado, tende a aumentar. Não só pela aproximação entre pentecostais e históricos, mas também pela crescente adesão dos pseudo-pentecostais a ensinos e práticas sincréticas com o catolicismo romano popular e os cultos afro-ameríndios. Eles precisam de novidade, então a tendência é o fosso aumentar, porque eles inventam uma superstição a cada semana. Um é o óleo e é o sal, e lá vai, etc. Eu me lembro que, lendo a entrevista do apóstolo da Igreja Mundial, ele dizia que a única diferença maior é que eles não usavam sal somente para churrasco. E então, eu estava com insônia na casa da praia há poucos dias e liguei para a rádio da Universal, as músicas evangélicas belíssimas, quando começa a falar, você já...
Irmãos e irmãs, amanhã é o dia da água e do pão santo. Como disse Jesus, quem comer esse pão e beber dessa água, né, aí começa a prosperidade e a cura, etc. Então, eles precisam e vão acelerar o fosso da criação de superstições com a incorporação de conceitos afro-ameríndios, católicos, encosto e lá vai. Então, a tendência se você fizer uma tabela representativa, estatística de diferenças ao longo, desde a criação da IUD, você vai ver que é um fosso que se alarga pela capacidade profundamente criativa desses meninos. Quando estudantes de teologia assembleanos, batistas nacionais ou presbiterianos renovados, e eu fico honrado porque fui paraninfo de uma turma do seminário presbiteriano renovado, graças a Deus, e preguei na qualidade de bispo anglicano, a convite do pastor Samuel Câmara, no Templo I da Assembleia de Deus do Brasil, em Belém do Pará. Quando esses meninos aí todos estão lendo Stott, Parker, Green, Alistair, Wright, quando anglicanos e luteranos ou presbiterianos usam de louvor mais exuberante e oram por cura e libertação, na expressão de Gramsci, o novo bloco histórico vai se formando, ainda retardado pelo extremo fracionamento entre ambos os segmentos, do qual, é claro, não se faz parte o pseudo-pentecostalismo. Esse bloco histórico em formação, para se consolidar, não apenas deve se conhecer mais mutuamente, somando conceitos e subtraindo preconceitos, mas também responder aos desafios de um pluralismo que inclui a diversidade do catolicismo romano, o pseudo-pentecostalismo, o esoterismo, os sem religiões e um agressivo secularismo emoldurado pelo relativismo pós-moderno. E concluo, isso passa necessariamente pelo aprender com a história da Igreja, durante a Reforma, depois da Reforma, mas também antes da Reforma, e pela superação de uma iconoclastia, que equivocadamente equipara o artístico com o idolátrico. Esse é outro ranço que tem que ser vencido. Perguntamos, por fim, contamos com estadistas do Reino de Deus, com humildade, visão e coragem para consolidar esse bloco? Você decide. Obrigado pela paciência, irmãos. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche